Nesse vídeo eu vou falar para vocês como uma pessoa preguiçosa e procrastinadora como eu vai aprender inglês. E não só isso, eu pretendo nesse canal, postar minha evolução no inglês até a fluência. Pelo menos eu chegar a falar ou ter uma conversa com alguém naturalmente. Se Deus quiser, eu alcanço isso. E você também, né? A pessoa que assiste esse vídeo, eu espero que essas dicas que eu te dou te ajude de verdade, sabe? Porque tá me ajudando. Porque eu tô aplicando nessas 2 últimas semanas e eu sinto que o meu inglês finalmente está se desenvolvendo. Só para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que está tentando estudar inglês faz uns 5 anos, mais ou menos. E eu sempre fui uma pessoa que compra o curso, tento começar a fazer, fico um mês naquele curso, online, o que for. Aí eu paro, fico um ano sem estudar, depois eu volto e sempre foi esse ciclo vicioso, porque eu não conseguia me manter nos estudos. Mas dessa vez, esse ano de 2025, eu estou muito mais determinado, né? E igual essas 2 últimas semanas, para mim, foi das melhores semanas para mim no inglês, sabe? Em questão de desenvolvimento. Porque eu comecei a explorar umas partes do meu cérebro para estudar inglês. Porque o que acontece? Quando a gente vai estudar um curso, geralmente a gente usa uma parte do nosso cérebro que é chamado córtex, que é a parte de raciocínio lógico nosso, né? Então, quando você está estudando, você está lá queimando a cabeça para aprender uma gramática nova, tentar traduzir aquele texto, mas sem emoção nenhuma, sabe? A verdade, eu percebi para aprender inglês, você tem que ativar duas partes do cérebro. A parte do sistema límbico, que são as partes das emoções, que é uma parte mais forte, porque a emoção é mais forte que a razão. Então você tem que explorar essa parte do sistema límbico e também da parte do cérebro reptiliano. Sim, a parte reptiliano é a sobrevivência nossa. É tudo que, por exemplo, você colocou a mão no fogo e você solta rapidamente, é o reptiliano reagindo. É a parte mais forte do nosso cérebro. Até a parte de reprodução, meu amigo, né? Tá no reptiliano também. Por isso que as pessoas são tão instigadas a fazer atos, né, carnais, né, digamos assim. E aí eu pensei, vou usar essas duas partes para aprender inglês. Então, o primeiro passo que eu já vi em algumas dicas no YouTube é você pegar seu celular, você pegar o seu PC, o que for, tudo que está em sua volta, tacar em inglês, certo? Isso aí já é um bom começo. Vamos lá, vocês vão entender onde eu vou chegar. Só que isso aí, apesar que vocês vão aprender algumas palavras em inglês, está no seu celular, coisa do tipo, ainda não é o suficiente. Você tem que passar para a segunda parte, que é tacar todos os seus aplicativos em inglês. Isso é muito importante, porque às vezes, mesmo você mudando a língua do seu celular, a língua do seu computador, alguns programas, alguns sites ainda não estão em inglês. Então, isso aí você tem que mudar. A próxima etapa agora é você procurar seus vícios que você tem e fazer eles funcionarem só em inglês. Você vai se proibir consumir esse tipo de qualquer vício em português, sabe? Então, por exemplo, séries, filmes ou até animes, né? Não sei se você assiste, você vai ver em inglês, beleza? Então, você vai pegar legendado em inglês, a dublagem em inglês, e mesmo você não entendendo tudo, você vai assistir. Até porque, muitas das vezes, a gente está tanto acostumado a assistir séries, filmes, você vai pegar um pouco do contexto da história e você ainda vai conseguir curtir. A ideia é que nesse momento, quando você está assistindo uma cena de um filme, de um anime, o que for, tá acontecendo coisas. Se tá acontecendo um beijo, o cara tá falando coisas, você vai começar a interligar aquela ação com aquelas palavras, tá? E é o seguinte, uma coisa que eu aprendi só na prática mesmo, sabe? Você vai evitar traduzir tudo, tá? Você vai evitar o máximo. Porque se você traduzir toda palavra, toda frase que você não entende, assistir a série, assistir um anime vai ficar desgastante, vai ficar chato. Não. Você vai fazer isso às vezes. Principalmente quando você vê uma palavra, ela está repetindo várias e várias e várias vezes, aí você sim procura o significado dela para ver e conhecer ela. Outra regra, você vai ter que utilizar chat LGBT. Sim, o chat GPT, ele é a chave, tá? Porque ele não só traduz as frases que você manda, ou as palavras que você manda, mas ele fala até das situações de contexto, né? Por exemplo, você manda uma palavra para ele. Ele vai falar, ó, dependendo do contexto, essa palavra pode mudar o significado. E ele te dá vários exemplos de várias frases diferentes. ChatGPT é basicamente um professor, então abusa dele, beleza? Pode abusar. É muito bom. Você pode até mandar imagens também, ok? Você pode também treinar pronúncia com ele. Então, é uma outra coisa que eu estou aplicando. Meio que eu tenho um professor particular a todo momento. Então, nesse exato momento, você está assistindo séries e animes totalmente em inglês.
como eu falei, você não vai ficar todo momento olhando o Google Tradutor. Você vai assistindo numa boa, vai tentando pescar algumas palavras, você deve saber algumas palavras, acredito eu, você deve ter algumas palavras no seu repertório, todo mundo tem. Mas se você não, no seu caso, o inglês realmente é muito cru ainda, aí eu recomendo você começar aplicando essa estratégia em conteúdos mais simples, talvez você pode até ver desenhos infantis, coisas do tipo. Infelizmente, não é das coisas que eu mais recomendo, porque talvez você não tenha aquela conexão do sistema límbico que eu te falei, né? Porque você tem que se conectar com o que você está assistindo. Eu, por exemplo, eu amo anime. Então, quando eu estou assistindo anime em inglês, eu tenho uma conexão muito forte, tá ligado? Então, essa é a ideia, você assistir algo que você goste. Essa é a preferência, tá? Mas mesmo eu com o meu inglês bem fraco, eu consegui fazer isso, apesar que em alguns momentos eu tive um pouco de dor de cabeça. Principalmente na minha primeira semana, eu tive bastante dor de cabeça, porque meu cérebro não estava acostumado com isso, sabe? Que eu assisti bastante nesse tempo. Aí, estamos nessa parte, né? Só que agora a gente vai passar para a próxima etapa, que vai avançar ainda mais. Aí, isso aqui eu nunca vi ninguém falando, que é a parte de você usar um VPN no seu celular. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma nova conta no Instagram, uma nova conta no TikTok, uma nova conta em todas as redes sociais que você usa. Ao criar uma nova conta nessas redes sociais, você vai mudar, antes de você criar, no caso, né, você vai mudar a sua IP. Porque quando você cria uma conta com IP dos Estados Unidos, as pessoas vão achar que você mora nos Estados Unidos, beleza? E essa conta sua do Instagram, do TikTok, vai te recomendar memes, reels, gringos, tá? Só em inglês. Pra mim deu super certo, eu usei o NordVPN, você pode usar o ProtoVPN, que é de graça, né? Pra mudar a sua IP, beleza? Aí eu só tive que aplicar isso quando eu criei minha conta e eu não dei acesso ao Instagram à minha localização, né? Então, isso aí me possibilitou ter só conteúdos gringos, basicamente. Por enquanto, tá dando super certo. E o que acontece? Por que eu falo isso? Eu não sei se você é assim, uma pessoa do TikTok, do Reels, ou até do YouTube Shorts, que você fica assim ó, na tela, quando você acorda, ó, só consumindo conteúdo inútil. Pelo menos agora você vai estudar inglês, sabe? E sem falar que o Reels, essas coisas, tem muitas emoções, tem muita coisa que é engraçada. Então é muita coisa que explora seu sistema límbico. O importante é que aqui você acabou de criar mais um nível de imersão, que são suas próprias redes sociais que você é viciado, tá? No YouTube, gente, também é outro fato, tá? No YouTube você vai ver só conteúdos gringos a partir de hoje. Aí que tá um problema. Você tem que evitar, que eu percebi um problema, né? Que às vezes eu tô na minha conta e recomendo os conteúdos que eu já acompanho. O negócio é evitar até acompanhar conteúdo que você acompanha e começar a acompanhar só gringos, sabe? Pelo menos durante esses meses aí, pra você ter uma total imersão de verdade. Mas é isso, você vai ter uma imersão totalmente em inglês nas redes sociais, e abusa disso. Agora você vai passar para outra parte, não acabou. Porque não adianta você só ouvir, assistir, enfim, não adianta, tá? Você tem que passar para o próximo nível, que é a parte de saber se comunicar com o gringo. Você tem que praticar essa comunicação e cada vez deixar ela mais afiada. E a melhor forma é você nessas redes sociais, quando você vê alguma postagem engraçada, tende a comentar em inglês nessa postagem. Sim. Você começa a comentar nas postagens que você vê no Instagram, que você vê no TikTok, e faz o comentário como você postaria, sei lá, sendo brasileiro mesmo, mas em inglês, obviamente. E para melhorar seria legal se você... Eu tenho meus aplicativos para isso, né? Cada pessoa pode procurar seu aplicativo, mas seria legal se tiver algum aplicativo para conversar com gringos, sabe? Eu tô entrando até em comunidades gringas e tudo mais, para eu poder conversar com essas pessoas. E isso aí é muito legal, cara, porque a partir desse momento você vai desenvolvendo a parte de comunicação e também gerando emoções dentro das conversas, né? E você vai sentir aprender inglês de uma forma diferente, tá? Eu tô dando um exemplo meio estranho, só que é o que eu estou te falando, você tem que explorar situações reais, com pessoas, com as suas emoções. E aí você comunicando com essas pessoas, criando ligações, cara, é outra forma de aprender inglês, tá? Mesmo você não sabendo nada, você usa o ChatGPT para te ajudar, tá tudo bem, tá tudo certo e vai aprendendo. A partir do momento que você vai fazendo isso várias vezes, vai chegar um momento que você vai cada vez conseguir falar mais coisas sozinho, sem a ajuda do ChatGPT. Então, fica tranquilo. Depois você vai passar para a próxima etapa, que é
já mandar áudio. Sim, você vai mandar áudio. Você vai mandar áudio em português? Agora tu vai mandar áudio em inglês. Se o cara entendeu, ótimo. Seu inglês está legal, pelo menos essa pessoa entendeu. Se a pessoa não entendeu, você repete e manda de novo o mesmo áudio. E o cara escuta, o cara que se vira, o gringo que se vira. Porque assim você vai sentir que você está progredindo e as pessoas estão entendendo o que você está falando. Então, essa é a ideia, beleza? Depois a gente vai para a última etapa de imersão, que é a etapa da conversação de fato em call, em chamada. Eu uso o VRChat para comunicar com gringos. VRChat, eu posso ter um avatar virtual, eu vou para mundos gringos, eu começo a tentar conversar com eles. E você tem uma ligação muito mais forte. E aí, volto a falar, você entra no sistema límbico, sabe? O sistema de realmente querer aprender, até no reptiliano, que envolve a sobrevivência. Tá entendendo? Então, quando você deixa sua vida toda em inglês, seu cérebro não vai ter opção a não ser que você aprenda inglês. Essa é a ideia. Eu estou aplicando isso, estou gostando pra caramba, e então eu recomendo vocês mesmos fazerem isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, galera, deixa o botão no like, também se inscreva, porque eu devo postar minha evolução no inglês durante os meses aí, pra ver se essa estratégia realmente funciona. Mas até o momento estou gostando bastante, e cara, sério, é muito bom. Mas é isso, valeu, falou e fui!